Olá a todos, aparentemente saudáveis. Sejam bem-vindos ao vosso programa que aborda tudo sobre literacia em saúde. Aqui nós falamos todos aqueles temas que estão por detrás da bata branca e que se escondem nos corredores dos hospitais e que afetam principalmente a sociedade. Para hoje, vamos trazer aquele tema que suscita muitas das vezes algumas dúvidas e afeta milhões de pessoas. Vamos falar sobre ansiedade e depressão. Vamos falar deste tema de forma aberta, com dois convidados, fora de série. Até que ponto é que nós conseguimos perceber que essa pessoa tem depressão ou está com uma crise de ansiedade? Como fizemos o diagnóstico? Como é que nós abordamos? Como é que essa pessoa dentro da sua família é vista, muitas das vezes? Para este tema de grande relevância, eu trago para vocês dois convidados, que é a doutora Ana Fernandes, ela que é a CEO do grupo Chombela Psique e que também é psicóloga clínica. E também trago para vocês o doutor Joaquim dos Santos, ele que é, na verdade, o CEO do grupo Kimonas e também é especialista em gestão e talentos de negócio. Sejam bem-vindos ao programa Aparentemente Saudável, doutores. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a vossa presença. É uma honra estar nesse podcast que agora está assim a concorrer conosco. A concorrer de forma saudável, muito feliz por ter mais alguém a falar sobre saúde. Nós estamos sempre a dizer que é importante, quanto mais se falar sobre os assuntos de saúde, mais todos nós vamos dar relevância a que são pontos que devem ser tratados. Então, bem-vindo. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Na verdade, o programa, o podcast vem ao ar mesmo por causa disso, não é? Aborda-se muitas das vezes sobre vários temas nos podcasts, mas quase que não se fala muito de saúde. Sim. Então tivemos essa ideia, porque na maior parte das atividades médicas onde a gente vai, fala-se muito sobre falta de literacia na população. E nós notamos muitas vezes que há falta mesmo de informação dentro da população e quase que as redes sociais quase que não se aborda muito sobre isso e mesmo, pronto, as televisões públicas e privadas. Então, se aborda muitas das vezes de maneira errada. Exato, esse é outro problema. Aí que nós, neste programa, nós trazemos sempre pessoas conceituadas, pessoas formadas, para falar de temas que, na verdade, merecem toda a atenção da nossa população. E começando por este tema que nós achamos que é de forma bastante pertinente, eu vou começar com a doutora Ana Fernandes, ela que é psicóloga clínica. Doutora Ana, para lá para casa, diga-nos o que é isto da ansiedade, o que é depressão, quando é que estamos perante a um quadro de ansiedade ou quando é que estamos perante a um caso de depressão, naquilo que tem a ver com a questão clínica, concretamente. Ok. Vamos começar por dizer que a ansiedade é um estado que todos nós temos. Todos nós precisamos, na verdade, de ser pessoas com um certo grau de ansiedade, porque, querendo ou não, a ansiedade nos dá um certo medo de certas situações, uma precaução, muitas das vezes, de não fazermos ou temos que fazer. Por exemplo, tu estavas ansioso em nos ter cá para gravar o programa. Exato. Assim então, mesmo. isso é necessário. Todos nós, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos de ter essa ansiedadezinha, né, conforme a gente chama. Agora, quando se torna um transtorno de ansiedade, aí nós estamos diante de uma patologia. Já não é algo comum, algo que todos nós temos, mas é um transtorno que é derivado muitas das vezes de mau cuidado da própria saúde mental, de alguma situação, de algum trauma que pode ter ocorrido e pode nos causar então um transtorno
de ansiedade. Então, separar aqui essas águas para ficarem muito bem claras. A ansiedade todos nós temos e precisamos ter, que é a ausência, é o medo que nós temos sobre alguma situação que a gente vai viver. Agora, quando estamos diante de um transtorno de ansiedade, nós estamos diante então de uma patologia a nível clínico, não é, do nosso cérebro. E depois nós temos a depressão, que a depressão então é um transtorno de humor, causado então também por alguma situação vivida ou mesmo algum transtorno causado de alguma situação que a gente viveu, que acaba então alterando o nosso humor. Então, e dentro da depressão nós temos vários tipos de depressão. Existem inúmeros tipos, que depende muito do momento que a pessoa está a viver, o que é que causou essa depressão, e muitas das vezes a ansiedade pode causar depressão. Okay. Essa é a razão de muitas das vezes esse tema está sempre quase interligado, porque na maioria do caso de pessoas muito ansiosas podem desenvolver um transtorno de depressão ou mesmo depressivo. Então tem essas duas diferenças que eu queria deixar bem claro, que é para a gente perceber. Nesta ordem de ideia, doutora Ana, assim de forma concreta, quando é que nós conseguimos diferenciar que este indivíduo está numa crise depressiva ou não é patologia, não é? É uma depressão, porque às vezes ficamos deprimidos porque aconteceu tivemos um luto, não é? E estamos ansiedade porque estamos a querer gravar um programa e estamos todos excitados aqui com medo de errar e com aquela... Isso é um estado normal, como disse muito bem a doutora Ana. Mas quando é que nós passamos para a patologia? Quando é que nós estamos... Quando é que é realmente um transtorno de ansiedade ou quando é que é mesmo uma depressão patológica? Aí nós temos que seguir algo que é obrigatório, que é o DSM-5 ou então o CID-11, que são os nossos manuais de transtornos, onde eles descrevem que cada uma dessas patologias tem um determinado tempo de duração, depende muito, pode ser de 3 meses, e tem que ser sempre, normalmente quando nós estamos diante de um transtorno depressivo ou mesmo de um transtorno de ansiedade, a duração é muita. Por que eu citei o luto? Por quê? Porque nós, quando estamos diante de um luto, da perda de algum familiar, de alguma coisa que correu mal, de algum trabalho que a gente não conseguiu, estudamos muito para uma prova, por exemplo, a prova correu-nos mal, nós vamos ter sim alguns sintomas depressivos. Nós vamos ficar tristes, nós vamos nos trancar no quarto, nós não vamos querer comer, nós vamos ficar com falta de apetite, ou vamos ficar com muito êxtase. Também tem essa parte que vamos falar já. Então aí nós estamos diante de uma situação vivida. Então tem uma justificação para o indivíduo estar a passar por essa situação. Agora, quando nós estamos diante de uma situação que alguém está com todos esses sintomas e supostamente não tem uma causa aparente, que tu perguntas, mas tu estás assim por quê? Neste caso pontual. Quer dizer, ele continua, assim, ele continua numa crise depressiva, mas sem uma causa aparente. Sem uma causa aparente, porque tem sempre uma causa por trás. Mas tu perguntas a essa pessoa, tu estás assim por quê? E ela vai te responder, não sei. Isso se prolonga durante quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Então, é a duração de quanto tempo? Se esses episódios são repetitivos ou não? Se já teve algum episódio lá atrás? Algumas crises também, crises de pânico, dispneia. É muito comum acontecer que pessoas que têm transtorno de ansiedade tenham crises de pânico, porque ela não sabe de onde é que vem aquela sensação de medo, de angústia, de perda. O isolamento aí também faz parte. O isolamento também, como também o sair muito. Na verdade, eu gosto muito de definir assim em trocadilhos, que pessoas depressivas, quando elas são muito eufóricas, elas vão se tornar muito pacatas, muito calmas. Muito bem. Então você vê uma mudança de humor, por isso, essa é a razão da própria definição, uma mudança de humor muito grande. E quando elas são muito pacatas, elas vão se tornar pessoas muito eufóricas.
Então é uma mudança de humor tremenda que essa pessoa vai ter. Infelizmente nós estamos acostumados a ouvir que depressão é só aquelas pessoas que ficam trancadas no quarto. Não. Não. Depressão é o oposto de normalmente o sentimento ou o estado que eu estou no meu cotidiano. Hoje- Então eu vou mudar drasticamente. A forma de estar e de ser, não é? E hoje, doutora, há uma certa negligência ou uma certa banalização naquilo que é o diagnóstico dessas duas entidades? Muito. Nós hoje ouvimos que qualquer pessoa diz o seguinte: eu estou deprimida. É as palavras que mais nós ouvimos hoje. Eu estou com ansiedade. Ok, a própria ansiedade até pode se usar porque já sabemos que é algo comum que todos nós temos, mas usar essa palavra eu estou deprimida é muito sério. É transformar famílias que perderam entes queridos com suicídio, porque quando a depressão é muito severa, termina quase sempre em suicídio. Sim. A gente deve deixar isso aqui bem patente. Certo. É É um assunto uma, sério. é uma das maiores doenças a nível do foro mental que mais mata, tirando a esquizofrenia, se não estou em erro, os sociopatas. A depressão vem assim em terceiro ou quarto lugar, que é a que mais mata dentro dos transtornos mentais. Então é uma doença muito séria. Hoje já se fala em depressão ainda em crianças que já têm depressão muito cedo. Antigamente não tínhamos dados tão concretos, então já começa a se perceber que cada dia mais nós devemos entender que não estamos a falar apenas de um estado passageiro, mas nós estamos a falar de uma doença que pode ser crônica, que é o que nós vamos falar se calhar daqui a pouco. E lembrar que normalmente quem tem depressão uma vez, se não continuar a fazer o tratamento, se não continuar a se cuidar, vai voltar a ter depressão. E tem aqueles casos também da ansiedade, que muitas das vezes há que ter cuidado com o indivíduo. Às vezes queremos transmitir uma notícia ou alguma informação, a gente liga, estás onde? Olha, preciso falar contigo. Quer dizer, a pessoa fica logo alterado completamente, porque quer perceber logo o que é que você quer falar, o que é que se passa, e isso também podemos estar a falar numa crise de ansiedade. Também. E eu quero trazer aqui um exemplo que ultimamente eu tenho notado. Já atendi 2 pacientes e vou trazer algo que é bem polêmico: os jogos. Hoje está na moda, todo mundo, acho que bate ficha, não? Ok, a ficha entrou, não é? Isso. Nós estamos diante de uma sociedade que está a começar a ficar doente Por causa dos jogos. por causa dos jogos. E quando nós vamos conversar com essas pessoas e procurar saber, tu estás a julgar porque nós estamos com pais que deixam de levar comida para casa porque investem o dinheiro todo em jogos. Nós estamos com mães, e isso é homem e mulher, tá? A nossa sociedade está assim, tu vês filas e filas enormes De pessoas a julgarem. de pessoas a julgarem, e uma forma descontrolada. Será que isso tem a ver com a pobreza ou tem a ver com algum vício? Tem a ver com a ansiedade. As pessoas estão com muita ansiedade de ter dinheiro rápido. Ok. Então, como não conseguem controlar o seu emocional, fruto da falta de preparação a nível emocional, do autocontrole, do autodesenvolvimento, de saber que não vai ficar rico da noite para o dia, porque a ficha não vai lhe tornar rico, e mesmo se esse dinheiro vir de alguma forma, ele vai rápido, porque você não está preparado emocionalmente para receber tanto dinheiro, porque a ansiedade também vai te fazer gastar de forma descontrolada. O que vem fácil acaba fácil. Também vai fácil. Resumindo, tu tens uma sociedade, ou nós temos, aliás, uma sociedade que cada vez mais nós temos pessoas a se viciarem, e fruto desse vício começa pela ansiedade. Ok. Estão a viciar-se nos jogos, mas nós antes tínhamos uma sociedade completamente viciada em álcool, em droga, em tantas outras coisas. Então, da onde vêm todos esses problemas? Da ansiedade. Da ansiedade de quê? De ter dinheiro rápido, de querer passar aquela dor
que a vez de ir fazer alguma coisa construtiva, de ir orar, de ler a Bíblia, de ler um livro, de ir aprender na escola, ele quer a coisa rápida. Então nós temos uma sociedade a se tornar doente em vários aspectos. A própria prostituição, famílias completamente desestruturadas, separações, tudo fruto que as pessoas querem tudo rápido, tudo já. E existe alguma relação entre a mente e o corpo nesses quadros depressivos? Olha, não tem como nunca separar, porque o nosso corpo tem o comando da nossa mente. Deixa eu dar um exemplo aqui os nossos aqui é telespectadores. Não, aqui é internautas. Não deixa de ser. Deixa eu dar aqui um exemplo. Para eu mover nesse exato momento o meu braço para cima, é um comando que eu dei ao meu braço, mas que esse comando veio do meu cérebro. Certo. Então, as minhas emoções, tudo que eu penso, tudo que sai do meu cérebro, tudo que eu analiso, vai para o meu corpo. Então, independentemente se a gente dizer, não, eu penso isso, mas eu faço isso, não. O teu corpo, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, ele vai ceder aquilo que tu pensaste. Não é à toa que nós ensinamos muito que tudo que você vê é tudo que depois você vai falar. Então, toda essa absorção que nós fizemos, nós temos que entender que ela vai ter repercussão no nosso corpo. Então, sim, a ansiedade, e aí já podemos falar em termos mais técnicos, que é a somatização. Certo. Que é quando o nosso emocional, alguma coisa que não está bem na nossa mente, passa para o nosso corpo. Voltamos àquilo que eu tinha dito, por exemplo, às crises de ansiedade, de espineia, quer dizer, a pessoa fica com falta de ar, mas ela não tem nada a nível físico. Tu levas ela para o médico, aqui para o Hospital Geral, Banco de Urgência, vocês médicos fazem todas as análises e sintomas possíveis e vocês vão olhar para ela e dizer, não tem nada no cardiopulmonar. Não tem nada, absolutamente. Então, aí é que vocês olham para essa pessoa e dizem assim, o teu caso não é para aqui. Porque há pessoas com a crise depressiva, depois emagrecem. Tensão alta, pressão arterial, tudo vem do nosso cérebro, muitas das vezes. E a ansiedade e a depressão são essas patologias que acabam, de alguma forma, dando esses sinais ao corpo, mas que é do cérebro. Então ela vai para o hospital, ela passa mal, ela tem tensão alta, ela tem falta de ar, ela tem quase com um ataque cardíaco, mas depois de ser analisada, os médicos dizem não, ela não tem absolutamente nada. Então ela vem para nós e a gente começa a fazer a observação e quando vamos analisar, são traumas passados, são coisas que aconteceram, é algo que ela provavelmente... Há um caso que eu já atendi, por exemplo, de um aluno que sempre que ele ia fazer prova, ele passava mal. Foi parar no hospital 3 vezes. 3 vezes. Por causa da crise de ansiedade. Ele ficava muito ansioso. Há pessoas até que nem conseguem fazer prova. Ele desmaiava. Ele desmaiava na sala de aula mesmo. Assim que ele tentasse começar a fazer a prova, ele perdia os sentidos, todo mundo pegava-lhe. Hospital Geral de Benguela. O hospital disse, não, filho, tu não tens absolutamente nada. Vai tratar da tua cabecinha. Isso tudo é uma crise de ansiedade causada. Depois a gente vai analisando por que está a ser causada, e o que está acontecendo tem sua forma de tratamento que vamos falar daqui a pouco. Graças a Deus tem. Então vou passar a palavra ao Joaquim, que já ficou algum tempo calado. Eu também, quando começo a falar, se não ele parar, não para. Essa é a coisa boa de quem conhece a matéria, fala de forma desinibida e com alguma ciência. Senhor Joaquim dos Santos, diga-nos como é que a ansiedade e a depressão impactam o ambiente corporativo e produtivo dentro de uma empresa ou dentro de uma sociedade de uma forma geral? Ok, eu quero agradecer muito e gostei de ouvir a nossa doutora, como sempre. É alguém que alinha as coisas já para nós. Doutor Bocassi, eu gostaria de dizer o seguinte, eu vou falar da tua provocação com uma pergunta. A pergunta para reflexão é a seguinte: você se conhece ou se encaixa? Ok. Porque
conhecer os limites, conhecer-se é um ato de sabedoria. E se você apenas se encaixa, há sítios que você não vai se encaixar. E quando você não se encaixar, qualquer lugar para ti serve. E o que é que vai acontecer? A situação de depressão e ansiedade. A ansiedade, naturalmente, é a busca por alguma necessidade. E a necessidade não resolvida se torna um problema. E o problema tem duas maneiras de acontecer. Conforme a doutora já disse que ansiedade são palpites comportamentais ou são reflexos, você, na ausência de certeza de que as coisas deem bem ou não, você fica ansioso. É tipo um pai que tem 10 meninas, depois vem à espera de um rapaz, aquela ansiedade consome. Uhum. E já no caso de depressão, eu julgo que depressão é um estado que a pessoa, né, já passou alguns estágios. Já percebeu que não tem colo, não tem ouvidos disponíveis e não tem atenção. Uhum. Porque a depressão é uma condição muito alta, porque muitos acham, e a doutora já vai chegar aí, que a solução dela às vezes é que ceifar a vida. Muito bem. E no ambiente corporativo, nós, por exemplo, aqui na Kimonos Construções, o que mais acalma o pessoal todo são mesmo as tais técnicas de saúde para a mente. Por quê? Porque nós temos um ditado lá na nossa empresa: nós não oferecemos salário, oferecemos futuros. Porque a nossa empresa não é de dimensão muito ampla. Uhum. E o salário que a gente dá não é um salário que cobre todas as despesas. E onde é que a gente oferece futuro? Oferecemos futuro na humanidade. Uhum. Abraço um do outro. Você consegue diminuir o excesso da ansiedade, porque a ansiedade é o que mais se pode controlar do que a depressão. Porque a depressão é um sentido de coisas já acontecidas. O sentimento de culpa é que te leva a depressivo. Você já errou, já cometeu, já aconteceu alguma coisa. E quando você não encontra um colo, a doutora Ana tem um princípio muito bom. E um abraço pode curar. Então, o que fazer, né? A ansiedade é mais fácil de controlar, por quê? Porque é alguma coisa que vai acontecer. Uhum. Por que eu no princípio disse que é importante se conhecer, ao invés de simplesmente se encaixar? Quando você se conhece, eu vou pular um bocadinho para a Bíblia, tem-se dito assim: aqueles que confiam em Deus não vivem só. Então, quando você tiver que despoletar um princípio de depressão, é mais demorado, porque você já tem um outro personagem, já não é sozinho na vida, é você e Deus. Quando você entende que o Deus é que resolve todas as coisas, quando você perceber que Deus não é alguém que fala aliás, nada passa despercebido perante Ele, você vai perceber que até as coisas que não derem bem é porque Deus pôs a mão. Não é isso, doutora? Ok. Permitiu. Deus é que permitiu. Então, em tudo o que acontecer, você vai tirar uma lição. E não vai entrar em E depressão. não vai entrar em depressão. Muito bem. Você precisa ter alguma ansiedade, porque a ansiedade é o estímulo de algum acontecimento, segundo aquilo que a doutora já disse, mas terás dificuldade de entrar em depressão, porque até num erro você vai perceber alguma virtude. É como os atletas, o perder é uma maneira de aprender diferente. E a cultura do alto desempenho contribui para os transtornos emocionais, de uma certa forma? Sim. Aquela vontade de melhorar o seu desempenho dentro de uma empresa acaba por explotar aqui alguns transtornos emocionais dentro disto daí que é a ansiedade e depressão. Exatamente, eu já ia entrar para aí. Agora, na empresa, a empresa pode ser uma pessoa, a empresa é um coletivo, não é isso? Certo. É um grupo. Uma pessoa física é um empresário. A empresa é feita de pessoas. Muito bem. E os serviços de uma empresa funcionam em função de uma cadeia. Um serviço acompanha o outro, né? Normalmente todas as empresas já têm uma cadeia de produção
que são constantes. As inovações da empresa são por etapas, mas o constante são serviços circulares. Certo. E dentro dessa cadeia de produção, nessa corrente, se dentro da corrente tiver um dente separado, aí nota-se uma doença, que é a tal falta de motivação do funcionário. Por exemplo, vamos exemplificar as empresas que transportam sacos. Os sacos é passar de mão em mão. Uhum. Se durante aquela frequência alguém não tiver motivado, vamos já entrar aí na motivação para a quebra de ansiedade, se alguém não tiver motivado, se alguém não tiver capacitado como um normal, aí cria uma ausência de produção. E como é que essas faltas de motivação vêm? De várias maneiras. Às vezes é o patrão, que não é um bom líder. Às vezes são os colegas, que criam mesmo. Há colegas que te fazem sair do emprego. Você não se sente cômodo, você não sente saúde. Então, quando acontece alguma coisa de gênero, a empresa não produz. Hoje por hoje e daqui a mais alguns anos, o que vai produzir não são, quer dizer, a saúde mental. Dizem que o cérebro é o maior patrimônio do ser humano. Se o cérebro não tiver saúde, não existe produção. Até você vai escravizar o funcionário, achar que ele não é produtivo. Mas às vezes não é isso. É a própria saúde mental, é motivação. E a motivação intrínseca não começa do último funcionário, começa lá do topo. Há quem diz que a motivação é dinheiro. Dinheiro, incentivos e tudo mais. É uma cadeia de Esses situação. incentivos, essa mudança de categoria e tudo isso ajuda muito com que o funcionário... Porque há funcionários que acabam por deprimir-se porque sabem que conhecem-se, sabem da sua qualidade, potencial, e muitas das vezes não são valorizados. Eu quero só ajudar aqui, desculpa. Muito boa. Com essa provocação que tu fizeste, porque que se o dinheiro é a motivação de todos, nós temos funcionários a ganhar salários com 6 dígitos, certo, que na conta bancária está fantástica. Não é menos de 2 milhões? Não é menos de 2 milhões e estão depressivos. Então não é dinheiro. Não é dinheiro. Aí vem a resposta. Então abandonar certos empregos para ir para outros lugares, para emigrar, para ir para outros sítios, mas ganham tão bem. Dr. Bocassa, aí tem a explicação. Você se conhece ou se encaixa, porque você pode ter depressão com tudo que você necessita. As pessoas precisam conhecer-se, porque quando você se conhece, lá no outro capítulo vamos falar, você vai gerir as coisas conforme tem que ser. Eu agora vou inventar uma coisa. Se você se conhece, você se encaixa. Se você se conhece, você se encaixa. Porque há situações que você se conhecendo, você não vai se permitir. Ok. Hoje por hoje, desculpa, vou já vender esse teste. Na gestão da carreira da doutora, certo, há muitos sítios que ela gostaria de lá estar, gostaria de ser, porque ela, para além do pacote profissional, é um ser individual e pessoal. Certo. Mas, por causa de ser uma líder de opinião, por causa de ser um exemplo para a sociedade, a que a doutora já não pode ir com a maior naturalidade. Muito bem. Porque a presença dela, mais do que um exemplo, deve ser uma inspiração. Muito bem. Sim, senhor. Sobre isso. E como... Já não se encaixa só, conhece-se para se enquadrar. Muito sobre bem. isso. E dentro daquilo que estamos a falar ainda das empresas, como é que os líderes e empresas podem ajudar nesses casos de depressão e ansiedade? Correto. Todo líder devia pensar assim: pessoas antes das coisas. Ok? Quando tu tens capital, quando você pensa em capital humano como planejamento estratégico ou como investimento estratégico, você vai entender que a saúde do funcionário é que faz a empresa. Há funcionário que não olha pelo salário. Quando dizia que o nosso princípio é oferecer futuro e não salário, é de que maneiras? Nós tentamos criar um laço familiar. Eu tenho mais de 20 funcionários que tiramos nas ruas. Uhum. Delinquentes, pessoas mesmo que ingerem álcool, drogas, não sei o quê, tiramos aí na rua. Certo. E uns vieram de outras províncias. E acontece que um dos grupos perdeu a casa. A senhora, a senhoria, não sei o quê. Eles ficaram sem casa. Mas eles por eles, sem terem responsabilidades de sangue, acolheram-se. Uniram-se. Em função de quê? Em função do ciclo de saúde que vive na empresa.
Então, um salva o outro. Isso é fruto não só do que o líder deve passar, mas um fruto da humanidade. Produção sem saúde dos funcionários não tem produção, porque há funcionários que, por causa de o patrão ser rígido em termos o que tem que acontecer, né? Mas quando o patrão não deixa o funcionário respirar, o funcionário vai fazer mesmo o trabalho certo, mas vai fazer tudo em função do salário que você ordena. E ele não vai se deixar autoproduzir, não vai fazer um trabalho a mais. Não vai desenvolver mais, porque ele vai ficar. Cada vez tem mais potencial. Tem mais potencial. Okay. Ele tem muito mais potencial. E porque na empresa os empresários precisam chegar no nível não só de fidelidade, mas de lealdade dos funcionários. Eu tenho 2 funcionários que a gente que querem comprar aqueles funcionários, porque eles servem bem e deviam lhes pagar muito mais. E por mais incrível que pareça, por mais dinheiro que te oferece, eles não querem sair dali. Ainda não estão a querer. Eu já tentei. A doutora tentou comprar uma delas. Tá sabendo? Então, você chega nesse estágio, o patrão é o melhor amigo. E os estilos de liderança, né? Conhecemos que é o líder tirano, essas coisas todas. Você tem que se enquadrar, você tem que escolher um estilo de líder que se enquadra aos funcionários, tem que fazer leitura. Perfil comportamental. Porque, por exemplo, se você for um líder liberal, pode ser que os funcionários que você contratou não merecem esse estilo de liderança. Você que tem que se readaptar. Muito bem. Se você for um democrático, às vezes o pessoal que você contratou não compete com o estilo de liderança democrático. Por exemplo, nas minhas filhas, as 2, por exemplo, a Kiara e a Kendra, eu lido com elas de maneiras diferentes. Se eu chamar a Kiara, pai, vai buscar o sapato. Não vai. Kiara, pai, vai buscar o sapato. Não vai. Mas se eu der um berro, ela nem sequer responde, sobe a correr, vai buscar o sapato e traz. Ela já não é liberal. Não dá para ser, não pode ser democrática com ela. Não pode. Ao contrário, a Kendra, você só lhe fala uma única vez. Você lhe pedir sapato, ela vai trazer 2, com opção. Tá a ver? Então, a maneira de conforme você lidar com os funcionários também depende muito de que tipo de funcionários tu tens. Voltamos, perfil comportamental. Conhecer os nossos funcionários, conhecer com quem a gente lida. É fantástico. Tem que amar os ajuda muito a evitar quadros depressivos. Tu não vais pegar uma pessoa completamente tímida que não consegue lidar com o público e ser uma recepcionista. Sim. Tu estás a matar a tua empresa. Muito bem. Automaticamente. Ela não vai ter... E depois nós temos pessoas que quando têm esse perfil, elas passam até mal. Sim. Vem ansiedade também. Porque ela só de ter que falar com alguém, uma pessoa nova, que ela chegou a primeira vez, ela tem calor fino, ela sente dor de cabeça, quase que desmaia. Quer dizer, tu tens uma recepcionista que está a passar mal de estar a trabalhar naquele lugar por falta de conhecimento, ela não conhece os nossos funcionários e voltamos para o perfil comportamental. Eu acho que todo mundo devia fazer perfil comportamental. Devia, doutor. Para se conhecer, principalmente os empresários. É muito bom. E como é que os fatores sociais, de uma forma geral, agravam os quadros de ansiedade e depressão? Estamos a falar da violência, estamos a falar da pobreza e solidão, pressões culturais. Olha, eu quero até começar pelas famílias desestruturadas. Como é que primeiro nós, família, acabamos piorando? Antes de violência, antes de pobreza, antes de qualquer outro fenômeno social, eu começo pela família, Ed. Porque não tem como hoje nós... Falamos de sociedades saudáveis, não falamos de famílias saudáveis. A nossa sociedade é composta por famílias. Eu acho que a gente às vezes esquece isso. Nós temos pais violentos, nós temos pais que abusam dos próprios filhos, nós temos famílias que são completamente desestruturadas em termos funcionais mesmo. Que tu vês que pai e mãe até moram na mesma casa. Os pais perderam o poder de pai, as mães perderam o poder da mãe. Tudo. Que você vê até casais que... E quando falo de família disfuncionais, não falo só de famílias separadas. Falo até mesmo de pais e mães que moram dentro da mesma casa e que ninguém conhece o papel de quem. Que o pai parece que virou mãe, a mãe virou pai, ninguém tem ordem, ninguém... Então nós olhamos... Os filhos parecem que são donos de casa. Os filhos começam... Por que nós temos hoje, e estudiosos afirmam que a nossa geração Z, que está aí a vir,
os maiores problemas que eles terão e que já estão a ter é a depressão e a ansiedade. Sim. Por causa disso, as crianças não conhecem limite. Nós queremos essa nova fórmula de educar com... Qual é a moda que se diz? A educação positiva. Que não podemos bater, que não podemos dizer não, que não podemos proibir, que tudo é permissível. Onde é que essas crianças vão parar? O ser humano precisa de aprender sobre o não. Uma das coisas que nos faz não sermos pessoas vândalas, que compramos as leis da sociedade, é porque a gente aprende as leis aonde primeiro? Em casa. Porque se na sociedade a gente não pode vandalizar um prédio, é porque em casa nós fomos aprendendo primeiro a não vandalizar a mesa. Então tudo começa de lá. Então nós estamos com uma sociedade, infelizmente, que os pais não estão a dar uma educação correta, estão a dar uma educação muito permissiva. Nós temos crianças muito cedo a fazerem o que querem, a falarem o que querem, a acharem o que querem. Então mais rápido nós temos crianças com mais problemas emocionais do que nós tínhamos anteriormente. Quando me perguntam, doutora Ana, mas qual é a diferença? Eu brinquei, e de verdade brinquei. Hoje as nossas crianças nem brincam. É tablet. Os problemas... Olha, antes que eu me esqueça, eu queria falar sobre isso. Eu disse, eu não posso me esquecer isso. Problema social. As telas e os telemóveis, as PlayStation, são um problema social. A problemática que nós temos com crianças ansiosas, que não conseguem ter com TDAH, principalmente, dentro das nossas escolas, os professores estão a passar mal. As crianças não prestam atenção, não aprendem, estão completamente distraídas e os pais estão a pensar, muitos deles, que é autismo. Nem todas as crianças são autistas. Algumas delas simplesmente só não estão a ser bem educadas. Eu falando, se eu tenho tido às vezes algum problema com alguns pais e tenho dito assim, doutor, conversa com meu filho, ele não quer largar o telefone faz mal. E eu pergunto assim à mãe, peraí, vamos com calma. Quem deu esse telefone? Quem comprou o telefone? Meu Deus. Primeira pergunta. Segundo, quem é pai, quem é mãe e quem é filho? Se você é pai e você que teve o poder de compra não tem a capacidade de dizer não ao teu filho, eu, enquanto profissional de saúde, quem sou eu para dizer não e que tu não podes? Ele vai ouvir melhor. Então, os pais perderam a capacidade de educar seus filhos. A autoridade foi embora. E isso também, infelizmente, acaba piorando a nossa sociedade. E aí a gente vai. Aí estamos a tentar dizer que esses filhos que acabam por não aceitar ou por não receberem um não em casa, muitas das vezes, quando começam a se deparar com algumas situações da vida, acabam por ter maior quadro de depressão ou mesmo de ansiedade com maior facilidade. Ele não conhece o não, ele não tem resiliência. Muito bem. Ele não tem a palavra, ele não tem a noção do que é resiliência, do que ouvir o não, de ouvir um grito, se calhar, do pai, de ouvir ou passar por algumas situações de castigo mesmo, de ausência de alguma coisa. Ele tem tudo sempre à mão. Ok, se o meu pai sempre me dá tudo, nunca me diz não. Quando eu vou para a sociedade, quando eu sou um adulto, quando eu sou um adolescente, aliás, desculpa, que está diante de um colega que está a me oferecer um baseado, não sei se eu posso falar aqui o nome, mas uma droga qualquer, eu vou falar sim. Eu já estou acostumado com sim, eu estou acostumado que tudo para mim é permissível. Qualquer coisa que eu receber dos outros, se eu tenho um jovem que vem conversar comigo e me diz algumas palavras bonitas, eu vou entregar o meu corpo, porque é permissível. Doutora, já agora, antes de ir para outra pergunta, só para esclarecer lá em casa. Ok. Não estamos a dizer que é necessariamente que se tem que se bater as crianças. Não, mas estamos a dizer que as crianças têm que ter limites. Exatamente. E têm que aprender a ter resiliência. Porque lá em casa podem estar a pensar que não, então temos que andar a bater as crianças. Não, sem violência. Porque todos nós levamos muita surra enquanto crianças e nem morremos. Nós temos aqui um outro tema que nós podemos abraçar. Vamos levantar um tema. Não, mas o grande
problema Não, é, mas a eu não gente sou pode contra levantar um tema também sobre, por exemplo, não podemos bater falar num outro com... fórum, mas Posso- eu não sou posso contra terminar? o bater. Fica à Também vontade, não doutora. sou contra, mas, por exemplo, tem também a questão de termos muitos pais que não batem fisicamente, mas são altamente agressores a nível emocional. Ok? São agressivos a nível emocional. E que isso também acaba por fazer Não, isso levar é à que depressão. não é que acaba, isso é que leva à depressão dos filhos e ponto final. Ok. Nós quando temos... Às vezes não é a surra, é a forma de Às vezes a falar. surra nem ia fazer Nem- isso. Não, mas agora falando sério, é lógico que não estamos a apelar à violência física ou mesmo psicológica, porque eu gosto muito de salientar isso, Sim. porque nós temos hoje pais que não batem a nível físico, mas são pais altamente agressivos a nível emocionais. Ok. Palavras obscenas, destroem emocionalmente os filhos. Nunca incentivam, sempre. Não incentivam, Tu nunca prestas, tu nunca destroem. fazes, tu nunca sabes, São tu pais nunca. bárbaros. Tu não és. Yeah. Então esse filho cresce depressivo. Já Esse está, não sendo. já está. Ele já mostrou aqui um assunto sinais. muito sério. Ele já mostrou sinais de ansiedade primeiro, porque normalmente começam sempre com sinais de ansiedade. É sempre aquele filho que vai comer muito rápido, é sempre aquele filho que, tá não vai distante. querer ficar na mesa, que está muito distante, que fica trancado no quarto. Arranja a só- forma de isolar-se o mais Está rápido sempre com os possível. amigos na rua. Quer dizer, ele já está a te mostrar sinais, porque um filho deve ter prazer em estar conosco. Um Deve filho ter- deve deve ter gostar vontade de voltar para casa. do pai estar sentado na sala, ele sai do quarto e ele quer sentar ao lado do pai. Um filho, quando não tem prazer de sentar perto de ti, porque alguma coisa de errada tu estás a fazer. Isso é ponto final. Aqui estamos com um problema muito sério. Então não é só o físico, o emocional das crianças. Mas pronto, em resumo, a nossa sociedade depende das nossas famílias. Dentro desses Quando nós fatores- temos famílias desestruturadas, nós vamos ter sociedade. Porque as crianças todas que estão na rua são filhos de alguém. E ponto final. Não existe ninguém que nasceu do vento. Ele tem pai A dele. pobreza, Ele é filho de alguém. a solidão acabam também por afetar de certa forma. Tudo isso. dentro da- Agora fora de brincadeira, o nosso nível social hoje piora muito porque a pobreza extrema, querendo ou não, acaba afetando, porque quando tu não tens o que comer, o que tu vais pensar? Porque um dos problemas que nós temos também em Angola, que a gente diz, não, mas os jovens pensam pouco. Não, os jovens não pensam pouco, os jovens têm fome. Então, se eu tenho fome, o meu pensamento só vai ser o quê? Comida. Então, eu só vou à procura de quê? Comida. Arranjar qualquer forma de comer. Enquanto eu tiver fome, eu não vou ter outro pensamento lógico. Eu tenho que saciar a fome. Automaticamente, eu saciei a minha fome, aí sim, eu vou abranger a minha amplitude para outros conhecimentos, querer aprender, querer fazer formações. E isso aí também já é outra conversa. Tu tinhas que me chamar aqui para cada tema. Senão tu vai Joaquim, ficar aqui. A responsabilidade coletiva da sociedade e do mercado de uma forma geral afeta aquilo que é a questão psicológica ou nas enfermidades dessas situações ou na afetação da depressão e da ansiedade. A doutora quase que falou de tudo sobre sociedade, inclusão. Nós somos povos de inclusão. Na sociedade, aquilo que as pessoas não encontram no seio familiar, eles tentam procurar na sociedade. Na sociedade vai encontrar pessoas compostas, né? Porque é assim, o cidadão tem responsabilidades com as famílias, com a sociedade e com o Estado. Onde o Estado, sobre tal, tem os seus direitos penais sobre qualquer cidadão. Por exemplo, as crianças, a situação de ansiedade, de estresse, os filhos têm que viver as suas próprias frustrações. É preciso. É preciso os filhos viverem as suas próprias frustrações. Por que os filhos têm que viver as suas próprias frustrações? Para saberem, terem capacidade de lidar com a sociedade. O filho, o não de um pai, vai pôr o filho frustrado.
E o filho deve gerir a sua frustração. Isso não pode levar a uma depressão? Não, a princípio não, porque é um processo de educação. Ok. No processo de educação é formação de caráter, acho que é dos 4 aos 6. Dos 4 aos 6 ou 7, a idade não coisa, mas apanhe sua ideia. O filho está a ser formado por o caráter. Então, ele tem que saber o que pode... Exatamente, tem que saber o que deve ter, o que não pode ter. E saber o porquê do não. Hoje Que aconteceu... é outro problema que existe também. Exatamente, é isso que estamos aqui a dizer. Quando um filho tem tudo e um berro do pai lhe cria desconforto até ir na polícia, esse cidadão vai fazer o que numa empresa? Se a empresa nem é do pai de uma pessoa singular, onde é que ele vai ouvir a autoridade? Porque ele vem para trabalhar numa empresa que não pertence à família dele. E aí deve obediência, deve fidelidade e muita coisa. Se o pai não consegue lhe dizer que tu não podes fazer isso, onde é que ele vai aprender disciplina? Eu tenho dito que todo filho que não respeita pai e mãe já não respeita ninguém. Não pode respeitar ninguém. Eu vou só contar um trecho do episódio. São as primeiras autoridades que ele tem. Eu não permito que as minhas filhas admirem outras pessoas, mas não com coerção. Eu seja um pai autêntico. Minhas filhas são todas apaixonadas por mim. Hoje, antes de vir para o podcast, eu dei um berro a Kendra, porque ela saiu a correr descalça. Lá fora mesmo do quintal. Correr descalça. Kendra tem quantos anos? A Kendra está com 7. É a mais nova das meninas. Das meninas. Ela foi a correr, eu lhe chamei com um berro bom, de pai mesmo, de leão. Ela sentou, mas ela tem a responsabilidade de me despedir antes de eu sair, né? E eu disse assim, o papai não vai te pedir desculpas, porque você que andou descalça, você que foi lá fora, você me motivou a ralhar. E aconteceu, isso é a realidade que eu estou a dizer. Aconteceu ainda hoje. Quando eu saí, sabe o que ela diz? Papá, boa sorte. Muito bem. Estás a ver? Porque ela entende o amor Só ralha na quem sanção. ama. Exatamente. O amor na Eu tinha sanção. uma professora que dizia que a mão que carinha também é que bate. Exatamente. E aí, esse tipo de educação é diferente de um pai corrigir o filho sem lhe mostrar a solução. Aí está a desvantagem. A Bíblia diz que vocês pais devem passar a vara aos filhos, mas vocês pais não podem frustrar os filhos. Provocar a ira dele. Então você tem que encontrar um equilíbrio. O que é frustrar um filho? O frustrar o filho é não perceber a individualidade do filho. Certo. Por exemplo, querer encontrar na mente do filho aquilo que você gostaria que ele fosse. Por exemplo, o pai é médico também a todo custo, quer que o filho fique médico, não tem orientação, como é que é? Vocacional. Não tem orientação vocacional. Os pais têm que ser experts. Frustra. O filho desde pequeno aprendeu a montar boneco, leg, carro de chapa, de lata. O pai não apanha isso, só que ele fazer ser médico. Isso Mas isso não passa porque os pais têm a obrigação também de orientar. Eu digo isso porque também vivi um bocadinho disso, né? De certa forma, sentimos na pele esse lado, porque pronto, os pais têm uns sonhos com os filhos, né? Sim. E têm a obrigação também de orientar. Sim. Dizer assim, não, esse meu filho, ele tem que saber que na sociedade tem vários cursos, vários que, mas se ele quer se dar bem na vida, tem que fazer isso. Mas o que é Tem que se fazer dá isso. bem? Não, se dá bem, essa que é a grande questão, não é? Eu ia falar sobre isso. Essa é a grande questão, porque temos que também ser honestos. Pronto, estamos numa sociedade ainda não tão desenvolvida, como estamos a falar dos países mais desenvolvidos, onde tudo dá, como se diz, né? Nós ainda estamos numa sociedade que nem tudo dá também. Exatamente. Não é? Mas eu não ia entrar- concordo com Eu isso. concordo. Deixa eu só falar mais um dos fatores, por favor. Se bem que isso é um bocadinho fora daquilo que estamos a falar, mas Eu pronto, não- isso era outro tema. Isso é outro tema. Mas aí levaríamos a outras situações. E não vou entrar por ali, senão vamos perder aqui muito tempo no fio mas, da ideia. Mas Eu vou falar outro fator. Já falamos do fator familiar. Sim. Também tem o tal fator da sociedade como tal. Eu, por exemplo, aprendi que tenho que me formar, né, formação acadêmica, que é para posteriormente ter um enquadramento profissional. certo. E quando você se forma a nível 100 ou a nível médio,
por exemplo, um técnico médio, um técnico superior e não tem capacidade de enquadramento, isso também pode se despoletar numa depressão ou em coisa parecida. Você já se formou e depois acabou a fase média da idade a se formar e depois acontece que não conseguiu nenhum enquadramento profissional, isso também pode descadear por uma depressão. Da fome, a doutora já disse. As empresas precisam desenvolver planejamentos estratégicos para a saúde da própria empresa. Se você apertar muito um funcionário no seguinte, um funcionário que ganha 30 mil kwanzas não tem direito a almoço, não tem direito a transporte. Já nem é mais salário mínimo. Doutor Bocassi. Um funcionário que ganha 30 mil kwanzas, não certo. tem direito a transporte, não tem direito à alimentação. Você está a frustrar o cidadão. Porque se ele vive na graça, nunca vai conseguir chegar a 7 horas no serviço se não apanhar um táxi. E se ele fielmente vir de táxi, automaticamente ele está a fazer retorno do salário para o táxi. E isso vai criar uma frustração, porque vai ter um período de trabalho muito longo e nunca vai mudar a vida dele. Então o patrão é que tem que pensar, tem que traçar planos estratégicos para poder ajudar o próprio funcionário a produzir para a sua própria empresa. Muito bem. Sincero. Eu queria apanhar essa deixa, eu não queria deixar essa passar. Por quê? Porque quando Joaquim falou sobre trazer e entender o plano estratégico, e aí vai para a nossa conversa que nós estávamos a falar. A orientação vocacional tem que ser feita desde a tenra idade. Por mais que nós tenhamos uma sociedade que para vocês, só para mim não, mas para vocês algumas profissões não funcionam, a pessoa pode se destacar. Eu gosto muito de dar o meu exemplo. Eu venho de um curso técnico, que para os meus pais era perfeito, era o sonho de ter uma filha engenheira. E eu troco automaticamente para um curso que até hoje as pessoas dizem que não dá dinheiro, psicologia. Mas por que eu consigo fazer dinheiro na minha área? Certo. Então, isso depende muito do tipo... um padrinho aí? Okay. Mas eu não estou no Estado. Certo. Eu nem no Estado estou. Isso é como tudo. As pessoas se reinventam e as pessoas não são iguais. Não é? Então tem Mas como. ainda assim, eu penso que todo mundo, com um bocadinho mais de persistência... Eu sou o que sou, nunca pensei estar na área de comunicação, não é? E graças a Deus não estou a sair mal, né? De certa forma. Pelo quanto se estamos aqui é porque não, porque estamos muito não, nós. Mas a nossa seletividade em termos de convite, doutor Bocassi. Muito obrigado. É mesmo... Mas a questão que se coloca é que, pronto, nessa fase de desenvolvimento da criança, há essa fase que a criança tem que ter orientação. Obrigatoriamente. Porque ela depois fica confusa. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o meu primeiro filho chegou a uma altura que ele queria ser como o pai. Médico. Lá tivemos que arranjar forma de entrar no IMSS e depois já não queria ser mais médico. Okay. Queria ser piloto, porque estava confuso. E indo naquilo que a doutora Ana teve a dizer, temos que arranjar forma de vocacionar a criança e tudo mais. Não, tem mesmo que fazer orientação vocacional. Então vamos orientando. Não dá, tá bem, filho, não quer ser médico, tá bem. Quer ser o quê? Lá colocamos o filho para fazer curso para ser piloto. Mais tarde disse, não quero ser piloto, quero ser desportista. Uara, o que é que tu queres afinal? Daí que é aí onde eu ia chegar. Que muitas vezes temos que ter um bocadinho de cuidado com os filhos, porque senão acabamos por desviar, orientar mal as crianças. E essas crianças acabam por muitas vezes frustrar, porque você às vezes pai acha que o melhor para ele é ser médico, por exemplo, porque achas que a carreira médica, como você já é médico, ele também tem que ser, porque você tem mais facilidade, e às vezes não é isso que ele quer. Hoje meu filho faz desporto, é o que ele gosta, está ali, está feliz. Mas o que eu tive que trabalhar comigo mesmo também. Sim. E algumas pessoas também tiveram que trabalhar comigo. Ok, desporto para ti não dá dinheiro. Ok, pelo contrário. Lá tive que investigar, que ler e tudo mais. E o que eu coloquei na minha cabeça? Espera aí, calma, é o que ele gosta, tem idade suficiente, maturidade de perceber que o que ele quer, este curso não é para ti, o teu já está feito, é para ele. Ele tem que ter autossustentabilidade.
Ele tem que ter vida própria. Ele tem que ter as suas próprias frustrações. Ele tem que ter as suas próprias... Ele amanhã tem que dizer assim, meu pai não quis que eu fizesse isso, mas eu segui e agora tenho que acatar com as minhas consequências. Mas eu queria só fechar falando de algo que... Vocês sabem o que a Rússia faz? A Rússia tem testes desde que os meninos são bem pequenininhos, já no jardim de infância. A China também faz o mesmo. A China também faz o mesmo, que é começar já a testar quais são as habilidades que essas crianças têm. Que é para não frustrar. Ela, se não tiver habilidade para ser médico, nunca vão lhe deixar ir para um curso de médico. Se ela não ter habilidade para ser engenheiro, não vão lhe deixar fazer inscrição nenhuma. Quer dizer, isso já mas começa isso também tem técnica, não é? Isso também não, tem... mas por isso é que existe a Chombela. Desculpa, que já passou. Tem orientação intrínseca. Nós temos especialistas nessa área que é para ajudar o papá, mamãe. Teu filho está com muita dúvida, não se perde muito que nem o doutor Bocassa. A Chombela fazer um teste com o teu filho. Mas é sério. Não obstante isso, doutor, é a nossa própria realidade. Sim, também é complicado. Nós não podemos falar da nossa realidade com pano nos olhos. E isso também não nos ajuda muito. Estás a ver? Então, nós precisamos começar a enxergar a realidade presente, que é para poder também orientar os nossos filhos. E para evitar pessoas ansiosas. Exatamente, porque se a luta só for orientação vocacional, você até pode orientar bem o filho, mas agora, no estado social angolano, essa boa orientação que você deu, funciona? É onde eu estava a defender. Estás a ver? Funciona? Muito então, bem. a nossa realidade para não frustrar. não é fácil. E não obstante isso, eu vou falar principalmente sobre os empresários. São o quê? Os empresários? Nós somos considerados, eu estou a dizer de verdade, nós somos considerados empresários suicidas. Eu me considero um empresário suicida. Nunca tive um patrocínio. Certo. Nunca tivemos um apoio. Mas estamos... Cuidado, está em depressão. Não, por causa de eu me conhecer, percebe só, doutor Bocassa, por causa de eu me conhecer essa realidade, não temos empréstimo bancário, não existo do ramo empresarial. E por causa de nós, mais de 40 famílias têm pão em casa. Muito bem. Estás a ver? Mais de 40 famílias têm pão em casa. Graças à persistência. Graças a essa persistência. O tal acompanhar o processo. Não é isso? Tem-se dito que quem forma o sucesso no processo não cai, desce, porque o sucesso é formado com degraus. Muito bem. Você vai subir os degraus e se você deixe no degrau... Vamos entrar agora aqui e cada um vai tocar aqui no aspecto de algum caso clínico que tenha vivido. Correto. Eu vivi já há algum tempo antes de me tornar especialista. Em uma consulta, atendi uma paciente que frequentemente ia para consulta com algum problema, como dizia a doutora Ana, com falta de ar e tudo mais, e muito longe de nós que ela tinha depressão. Okay. Nem eu, como médico, acabei por diagnosticar a paciente. Mas o que aconteceu? Nesta conversa com a paciente, eu tenho um problema muito sério, não sei se é problema, se é vantagem. Eu perco muito tempo em conversar com a paciente, mesmo às vezes fora da questão que lhe trouxe à consulta. Princípio de cura. E nós conversamos muito, ficamos sensivelmente. Foi uma consulta que demorou aproximadamente 1 hora. Conversamos, percebi o que estava a acontecer e tudo mais, mas eu muito distante estava a ter uma crise de depressão. Acreditem que passado 6 meses depois, 1 ano, ela depois de ter tratado o que lhe levou à clínica, foi para outras consultas e tudo mais. E uma vez voltou à consulta, ela disse assim na consulta: doutora que me curou, sabe? Eu, como? Não me lembro. Já nem me lembrava, já tinha passado 1 ano. Doutor, eu faço tratamento de depressão. E a primeira pessoa que diagnosticou esse problema foi o doutor. Lembra que uma vez eu fui ao consultório, aconteceu assim, eu já nem me lembrava do assunto. E aquilo deixou-me tão feliz, porque era uma paciente que estava com uma depressão crônica já. E então não sei o que vocês já viveram, eu já tive essa situação. E hoje é uma amiga minha, é uma senhora amiga, e que eu tenho muito prazer de conversar sempre com ela, e hoje está
está super bem. E foi numa fase que ela estava a emagrecer muito e estava só com problemas, com dor no corpo. Ok. E como dizia a Ana anteriormente, é uma paciente que você faz PP ou pesquisa de plasmódio, faz Não aquela tem medicação, nada. faz aquele exame, faz aquilo. É que não tinha quase nada, mas ela estava com dor, estava com dispneia, estava... E você perguntava, mas o que está acontecendo aqui? E tá, afinal de contas, era a depressão. Relacionado, sim, senhor. Doutora Ana, E só praticaste a escuta. exatamente. Só foi um abraço, A doutora a salvou escuta. um na rádio que estava quase a se matar, ligando diretamente para a doutora, salvou vida, já não se matou mais. Sério? Doutora, desculpa. Continua. Estou a contar a tua experiência, depois com a tua amiga. Graças a Deus eu tenho muitos exemplos. Eu já falei vários aqui durante o Sim, programa todo, mas eu vou contar um bem recente que nesse exato momento até eu lhe dei, como é que se diz isso? É guia médica, esqueci-me agora o nome, mas guia assim, está fora. Que ele é um funcionário público. Junta médica, é isso. É um funcionário público e também privado e que ele teve um problema muito sério familiar, estava a sofrer perseguições e tudo mais. E acabou desenvolvendo falta de sono, dores de cabeça constantes, dores no corpo. Epa, era uma lista de sintomas que aquele homem me apareceu. Que outra, tinha ido ao médico e no hospital nunca conseguiram descobrir que ele tinha absolutamente nada, até que alguém recomendou, porque ele não conseguia dormir mesmo, ele tinha crises à noite, que ele sentia muito medo. A sensação também de perseguição ele tinha, isso também. E quando ele chegou, me lembro que a primeira vez que ele entrou no consultório, eu tenho essa tendência de quase todos os meus pacientes, quando vem a primeira vez, entram muito de cabeça baixa, quase que tu vês, porque A forma de andar, não é? Como nós temos. Qual é a diferença, por exemplo, entre um psicólogo e um médico? Às vezes vocês só vão fazer avaliação física daquilo que vocês vão ouvir da pessoa. Esse é que é, às vezes, um dos problemas que a maioria dos médicos tem. Nós, psicólogos, quando vamos fazer uma avaliação, e eu sou uma das psicólogas que faz questão de ir buscar o paciente aonde ele está sentado. Então, nós começamos a avaliar desde o momento que o paciente levanta. Como é que ele levantou? Apoiou-se, não apoiou-se? Como é que ele anda? A postura. Quando ele está sentado, como é que fica? Nós aprendemos isso em medicina. Isso às vezes o diagnóstico da doença começa logo a entrada do paciente ao é sobre isso. Nós também fizemos muito isso. A voz, como se sintoniza a voz, como se coloca, como se sente. Então, toda essa avaliação que a gente faz e a forma com que esse paciente até sai do nosso consultório nos diz muita coisa. E esse senhor, graças a Deus, hoje está bem. Pelo menos é um dos casos que eu posso aqui contar, né? Porque tem muitos outros casos. Mas foi alguém que estava sem dormir durante muito tempo, sensação de perseguição, ele tinha muitos sintomas. E hoje está super bem, com modos. Joaquim. Graças a Deus. Eu, por acaso, mesmo dentro da minha empresa, uma vez a responsável do RH chegou e disse assim: Bolsa, estás a ver essa menina? Essa menina para nós é uma subcarga. Subcarga por quê? Porque ela não está a produzir. Ela está aqui há mais de 4 meses, nós estamos a lhe pagar salário em vão. É uma subcarga. Subcarga como? Sempre que lhe é dada uma responsabilidade, ela não cumpre como tem que ser. Já engoliu mais de 4 multicaixas, negapim, o troco não vem certo, compras não vêm certas, quer dizer, não produz nada. E só lhe mantenho aqui porque o bolso assinou a presença dele aqui. Mas você tem que dar conta que ela aqui dentro é uma subcarga. Não está a produzir. Não está a produzir. E na verdade, fomos constatar, era uma realidade. E olhamos para a menina, foi a menina que é a menina que a doutora tem que consultá-la. E ela desmaia. E depois, por causa dessa noção que as colegas têm de que ela é a pior, ela começou a ter ataques, desmaia toda hora. Ela fica depressiva, perde ar e tudo. E ela entende que quando as pessoas estão a conversar dela. Qualquer coisa que falarem, estão a falar dela. Sensação de perseguição, é normal. E ela começou já a achar que não faz mesmo nada. Logo que eu cheguei e disse assim: olha, antes de
por um processo disciplinar ou tentar fazer uma dispensa, muda a estratégia. Às vezes o maior problema, doutor, é aquilo que a doutora vê, depois de analisar o percurso ou o passado, é mudar a estratégia. Alguém me ensinou assim, se você em 30 anos não ficaste, não és nada, não é rico, quer dizer, a tua vida continua até 30 anos, desaprende a maioria, aprende novas coisas. Ok. O que é que a gente fez? Procurei saber dela, viva onde? Lá no hotel, não, nos capiandalos, não sei o quê. Qual é o ciclo dela? Qual é o meio dela? Muda a estratégia dela. Pegaram a menina, lhe tiraram do escritório e puseram na cozinha. Há uma cozinha que a gente está a evoluir para servir almoços. Mudou a menina e lhe aumentou a responsabilidade. Lhe disse assim, olha, essa cozinha é que dá acesso à empresa. Se você claudicar aqui, a empresa toda vai ter problemas. Ele aumentou a responsabilidade e mudou a estratégia. Hoje é a menina com maior clientes na cozinha. A mesma pessoa com os sintomas daquele gênero, só mudando a estratégia e aumentar a valorização dela, dizer que você pode fazer isso, você tem que fazer isso. Porque há pessoas que dentro da empresa acabam por deprimir-se mesmo. Exatamente. Porque não são valorizados. É isso aí. Porque ela percebe ou ele percebe que pode fazer mais, muito, mas o patrão só lhe manda fazer coisinhas pequenas. Isso aí. E ela fica meio... Estás a ver, doutor? Depressiva mesmo. Não, meio produtiva. Antes de chegar na questão da história de alguém. Fica meio produtiva, sim. Essa pessoa durante algum tempo foi casada, casou-se muito cedo, teve muitos problemas durante o casamento, quase perdeu a vida durante esse processo. Depois disso, começou a reconstituir de alguma forma a vida, separou-se. Depois do processo foi ainda pior, porque começou a ficar muito deprimida, muito ansiosa, até que teve que procurar uma psicóloga, obteve ajuda, e hoje acredito que se não se fala de saúde mental a nível de Benguela sem ela, sou eu. Muito bem. Sim, senhora, isso é uma prova social. Senhora. Então, para dizer aqui aos nossos ouvintes que todos nós podemos passar por uma depressão. A questão é o que é que você vai fazer com esse processo. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de algum momento pedir ajuda. Agora, se você pedir ajuda e você quiser transformar a tua vida, aí sim você vai ser a pessoa mais fantástica que você pode conhecer. A importância da escuta terapêutica dentro dos grupos de apoios e autocuidado é importante? É fundamental. Eu sou a prova viva disso. Eu digo sempre assim, eu sou a psicóloga que apoia todo mundo procurar psicólogo, porque eu sou uma psicóloga que tem psicóloga, eu tenho a minha psicóloga, se me acontece alguma coisa, já há muitos anos que eu não vou lá, quando eu passei por isso, mas se eu precisar de alguma coisa, eu sei que eu posso falar com ela. Hoje não tenho uma psicóloga, mas tenho 2 mentores. Um deles está aqui perto de mim e a outra está em Luanda, que é a engenheira Neuza Semedo, e que são pessoas, e uma das coisas que eu ensino muito sobre isso é, tu tens de ter pessoas mais inteligentes do que tu perto de ti. Para naqueles momentos que tu precisas, essas pessoas vão saber as palavras certas que é para te dizer. Muitas das vezes podemos não ter um psicólogo, mas precisamos ter mentores. Precisamos ter, porque a vida por si só ela é muito pesada, a vida é cansativa. Todos nós temos uma vida cansativa. Ninguém tem uma vida... Até mesmo bebês, ele tem uma vida cansativa. Pensar é difícil. É cansativo. Então, se tu não tens pessoas que olham para ti, veem o teu potencial, muitas das vezes conseguem te dizer, olha, esse caminho que tu estás aí não é o caminho mais correto, vai por esse caminho. Tu te perdes, porque é aquilo que o Monas disse, tu vais estar sempre a bater na mesma tecla e tu vais começar a ficar frustrado porque não estás a ver resultado nenhum. Então tu tens que mudar de direção, fazer a metanoia, né? Faz a metanoia e segue. E uma mentoria, isso é fantástico. Eu sou mentora de outras pessoas e não temos problema, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu também sou mentorada, até porque grandes homens, e os homens a nível mundial que têm sucesso, podemos citar aqui os grandes nomes que existem a nível mundial, todos eles têm mentor. Então você quer crescer, quer ser grande, quer ter sucesso e saúde mental, tenha um mentor. Joaquim, a inteligência emocional nas empresas, treinamentos, políticas internas ajudam, afetam
Doutor, eu aprendi alguma coisa com a senhora, doutora Ana Fernandes, porque o ramo de saúde não é muito meu. E a minha responsabilidade é me potencializar com tudo aquilo que está ao meu redor. E quando ela fala sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, eu aprendo de que a saúde mental não é uma condição que cura com paracetamol. Não é uma dor de cabeça que pode curar com paracetamol. Muito menos uma febre tifoide que um antibiótico cura. Você percebe que tem saúde mental quando tudo que não está ligado à tua pele, todos os problemas exteriores, não mudam a tua persona. Você começa a ter uma saúde mental. Porque, por exemplo, ao nosso redor há muitas situações que provocam, que tiram do sério, que fazem muitas coisas, mas quando você entende que tudo aquilo que acontecer não deve mudar a minha personalidade, você começa a ter saúde mental, muita saúde mental. E o equilíbrio emocional nas empresas é muito importante em treinar as pessoas sobre o facto dos fenômenos naturais. Os fenômenos naturais devem ser ditos. Eu digo assim aos meus funcionários, uma das coisas que mais me motiva é que eu não tenho pena de ninguém. Isso não é desamor, porque o excesso de pena, você transmite a ideia de que ele é um coitado. Os meus funcionários, se virem a se arrastar, eles mesmos têm que levantar. Muito bem. Eles sozinhos, nem que forem apoiados na parede, eles levantam, ficam de pé. Há quem, para não é uma publicidade que eu passo, são pessoas que ainda não largaram a droga. Eles vêm com aquelas condições. Olha, a droga vai ser um dos temas também do nosso programa. Tá bem. Então, aquilo é assim, doutor. Eu os treino como mercenário, até as meninas. Treino-os como mercenários, partindo do pressuposto que existem coisas, se eles próprios não fazerem, ninguém vai fazer por eles. O complicado é as empresas tentarem fazerem perceber nos funcionários que a solução da vida deles está na empresa. Isso é negativo. Cada um dos funcionários pode fazer o que você faz, tendo uma saúde mental e inteligência emocional. Se cada um se colocar conforme deve fazer, pode ser igual ou superior ao boss. Eu não preso ninguém na empresa, capacito todo mundo a nível 100, porque nós que não temos muitos salários para pagar, não temos salários gordos para pagar, a tendência no planejamento estratégico é aumentar um pouco mais de funcionário. Por exemplo, se eu tiver o Dr. Bocassa na minha empresa, eu vou ter que lhe pagar acima de 500 mil. Mas se eu tiver 4 recém-formados, vou pagar um pouco menos. Ok. Yeah? O Dr. Bocassa... Na 500 mil já não chega para mim. Estás a perceber a ideia do Dr. Bocassa? Onde é que fica a inteligência emocional? Muito Você vai bem. lhes ensinar o seguinte, queridos, eu posso trazer um profissional aqui na empresa a ganhar 1 milhão. E esse tal vai servir as coisas. Eu nem vou precisar consultar. Ele vai fazer perfeitamente. Ele vai fazer o que eu preciso. Mas tu tens que entender que tu não podes levar o dinheiro sozinho. Vocês têm que trabalhar 3, porque sozinho você não tem essa capacidade. Muito bem. E onde é que a empresa tem essa vantagem? Onde o Dr. Bocassa pode ficar sozinho a ganhar 1 milhão, já não vai ficar em 3 obras. Certo. Estás a ver? Muito bem. Então, esse é um investimento do capital humano como uma estratégia. Então isso tudo tem a ver também com as políticas que a própria empresa Políticas traça. individuais e políticas no coletivo. No coletivo. O treinamento psicológico é importante. Muito bem. Nós já estamos feliz ou infelizmente, já estamos a terminar o nosso programa. Sim. Coisa boa dura pouco. Parece que não. Eu tenho mais já? 1 minuto? Não, tem. Todos teremos. Provocas e porcas assim, até porque deste pouco salário dele. Então, sobre isso. Na verdade, o tema está bastante interessante. Eu penso que nossos telespectadores, nossos internautas que estão a seguir-nos lá em casa estão a gostar do programa. Já estamos há mais de 1 hora, parece que não, a falar, a passar muita informação boa, porque é esse o objetivo do nosso programa. Melhorar aquilo que é a literacia em saúde para nossas populações, não só angolana, como do mundo. E na verdade estamos aqui a falar de depressão e ansiedade e estamos a ver que é importante aquilo que é a medicina preventiva, acima de tudo o diagnóstico precoce
e a interdisciplinaridade no tratamento dessas patologias. Como nós estamos no fim, eu vou pedir a nossos convidados que nos deixem aqui alguma mensagem de orientação prática. Eu vou começar pelo Sr. Joaquim, Sim, senhor. que nos deixe aqui o nosso 1 minuto, né, ou mais, um bocadinho mais, dependentemente daquilo que pode nos trazer. Que informações para a gente fechar o nosso programa e depois vamos passar à doutora Ana. Doutora Joaquim, faz favor. Eu começo por dizer assim, a vida é dura, e se você for fraco, ela te derrota. Ok. As pessoas de vez em quando dizem assim, engenheiro Quimonas, Joaquim dos Santos, envergonha o diabo. Por quê? Porque a tendência nossa no mundo real é projetar assim. Quando eu estiver num podcast do Dr. Bocassa, não, aí eu vou subsair. Quando eu comprar um carro, não, sim senhora, aí eu vou começar. Quando eu tiver um emprego, não, sim senhora, aí eu vou começar. E a Shane pensa que, Monas, tu estás sempre feliz. Oh, eu já estou vivendo. Conseguindo aquilo que projeto ou não, eu já estou vivendo. Porque todo o futuro é incerto. Então, não podemos deixar de sonhar e não podemos esgotar energias nos prejuízos. É melhor se colocar na fonte, mas não tirar a oportunidade de já se estar a viver. Muito bem. Obrigado. Sim, senhora. Isso, estamos a dizer para não frustrarmos aquilo que não depende de nós. Sobre isso. Não é? Amanhã por amanhã. Doutora Ana. Bem, eu quero primeiro dar a recomendação que se nesse exato momento alguém que está a ver, está a acompanhar, tem algum familiar que supõe ou acha que está a passar por depressão ou mesmo está com muita ansiedade fora do normal, conforme já definimos aqui no início, por favor, procure ajuda. Procurar ajuda é o sinônimo de força e não de fraqueza, lembre sempre disso. Então, o nosso primeiro recado e nosso pedido, até um apelo que a gente faz sempre é: se você precisar de ajuda, nós estamos aqui e nós queremos dar o nosso abraço, a nossa mão, que é para poder cuidar de você. Mas, como sempre, eu não consigo sair de nenhum lugar sem deixar uma frase. Muito bem. E eu trouxe uma frase para vocês hoje, para terminar mesmo aquilo que é aquilo que a gente conversou aqui. Sentir não é fraqueza, pedir ajuda é uma coragem. Cuide da sua saúde mental como você cuida da sua casa, com amor, com presença e com responsabilidade. Mas não se esqueçam do nosso combinado, sejam felizes. Então é isso, são as dicas dos nossos convidados. Termina hoje mais uma vez um programa que nós percebemos que é de extrema relevância. Falamos de depressão e ansiedade, elas são reais, mas o acolhimento também deve ser. É importante e está na hora de olharmos para dentro e ao lado, sempre com empatia. Meus senhores, não te esqueça de nos seguir na nossa página no Facebook, no TikTok, no Instagram e no YouTube. Leve esta conversa para casa, para o táxi, para os hospitais, para a sua família. Não te esqueça de nos seguir. Obrigado, até o próximo episódio. Este programa é patrocinado por